Se liga, enfermagem, quais são as 5 etapas do processo de enfermagem e a SAI? Como é que vai funcionar aqui nos nossos plantões e nas nossas práticas de enfermagem? Bom, nesse vídeo eu tenho uma missão com vocês, é te explicar mais sobre como funciona a SAI e como funciona o processo de enfermagem. Mas antes, já comenta aí pra mim, pra ver se vocês estão realmente afiados. Quais são os processos de enfermagem? Comenta pelo menos 2, vai, comenta aí que eu estou vendo agora o comentário da Maria, do João. Será que tem Maria e João comentando aí? Vai lá, turma, comenta, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai estar dominando o processo de enfermagem. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Bom, antes de falar realmente aqui sobre o processo de enfermagem, eu preciso diferenciar dois conceitos aqui com vocês, que é sobre o processo de enfermagem, é totalmente diferente da sistematização de enfermagem. Por que eu falo isso, turma? Porque alguns profissionais ainda confundem, pensam que eles são as mesmas coisas, são sinônimos aqui, mas não, eles não são sinônimos, são diferentes e eu vou te explicar aqui agora. Primeiro vamos falar da sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAI. A SAI, ela vai falar sobre a organização do trabalho de enfermagem. Como o próprio nome dela já está trazendo, ela vai sistematizar essa assistência de enfermagem. Então ela vai dar essa organizada na assistência de enfermagem. Ela vai organizar todo esse trabalho da enfermagem, principalmente quando se falamos de método, falamos do pessoal e falamos dos instrumentos que a gente está utilizando. Porque dentro da SAI, você vai observar muito a criação de escalas, dimensionamentos da equipe, a distribuição de tarefas. Ela vai observar também se o técnico ou o enfermeiro aqui está inscrito no canal Manual da Enfermagem. Sim, a SAI observa isso, tá? Então, ó, esteja inscrito. Enquanto se falamos também da criação de instrumentos para a nossa assistência. Por exemplo, aqui a gente já entra no nicho de protocolos, manuais, normas de rotina, tá? Então, tudo isso que eu acabei de falar para você é a SAI, é o que compõe a sistematização da assistência de enfermagem. Já o processo de enfermagem, ele é um método, ele é o caminho que você vai utilizar para estar realizando os cuidados de enfermagem. Sendo assim, o processo de enfermagem vai ser esse instrumento metodológico que vai orientar o trabalho aqui da enfermagem e aqui também em relação à documentação da prática de enfermagem. Então, basicamente esse é o processo de enfermagem. Agora eu quero que vocês entendam na cabecinha de vocês que a SAI, ó, vou simplificar aqui para vocês, que a SAI é a organização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem vai ser o método como você está realizando os cuidados. Mas o processo de enfermagem, ele vai ter que estar dentro aqui da sistematização de enfermagem. Ok, turma? Eu quero que vocês entendam isso na sua cabecinha. Porque eles aqui é um complementando o outro, tá, turma? Então, isso vocês devem estar notando. Porque aqui, quando se falamos tanto do processo de enfermagem, como também da sistematização, eles são complementos. Cada um vai complementar um ao outro, tá? Então, é por isso que há confusão quando as pessoas falam que sistematização é a mesma coisa de processo de enfermagem. E não é, são coisas distintas, como eu acabei de te explicar. Bom, já falei sobre as diferenças entre si. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai estar gabaritando aí em suas provas. Mas vamos falar aqui sobre o processo de enfermagem detalhadamente. Bom, o processo de enfermagem, ele é dividido em 5 etapas. A etapa de investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Então essas são as 5 etapas do processo de enfermagem. Vamos discutir cada uma delas aqui com vocês. Investigação. A investigação você deve conhecer aí também como a coleta de dados, o histórico de enfermagem. É aqui onde que você vai conversar com o teu paciente e vai buscar os dados dele, tá? E essa coleta de dados, a investigação, ela pode ser de dois tipos aqui diferentes. Ela pode ser de forma subjetiva, como também ela pode ser de forma objetiva. Quando estamos falando da parte subjetiva, estamos se falando da anamnese. É aqui que você vai ter aquela entrevista com o paciente, vai buscar aqui o histórico dele, vai conversar sobre o que ele está sentindo, vai buscar pontos aqui principais para você utilizar na sua parte objetiva da investigação. E quando estamos se falando da nossa parte objetiva, estamos se falando do nosso exame físico, tá? Que aqui no nosso exame físico temos 4 etapas, né? Que é a inspeção, a palpação, percussão e ausculta. Então essas são as 4 etapas que você vai utilizar no seu exame físico. Então aqui na nossa investigação, a gente tem 2 etapas principais para você buscar o máximo possível de dados do paciente
para você estar conseguindo realizar as próximas etapas aqui do processo de enfermagem. Porque com o máximo de informações do paciente, eu consigo compreender o máximo possível das causas ali presentes no paciente e até ter melhor, por exemplo, um exame físico, porque não adianta nada você estar ali com o paciente, você não entender nada sobre ele e tentar realizar um exame físico. Não dá, turma. Os dois têm que se complementar aqui. Tanto a anamnese como também o exame físico, tá? Bom, depois que você coletou todos os dados do paciente, a gente vai ter que organizar cada um desses dados. Então, quando eu falo de organizar esses dados, eu vou estar falando do diagnóstico de enfermagem. E aqui, depois que você identificou todos os problemas no paciente, você vai ter que organizar cada um desses problemas. A gente vai estar realizando o nosso diagnóstico. Inclusive, se vocês querem uma aula apenas sobre diagnóstico, porque dá uma aula apenas sobre o diagnóstico de enfermagem. Comenta aqui porque temos a atualização do Nanda, tá? Então, ó, comenta aqui se vocês querem essa aula ou não. E aqui, voltando para o nosso diagnóstico, você não pode esquecer que você vai ordenar esses problemas encontrados de ordem prioritária. Ou seja, do problema mais prioritário que você deve estar resolvendo no paciente para o menos prioritário naquele momento, tá? Então você vai ter que organizar esses problemas encontrados dessa forma, do mais prioritário para o menos prioritário, ok, tu? Beleza, agora a gente vai ter que realizar o nosso planejamento. A partir do momento que eu identifiquei meus diagnósticos, organizei, eu vou planejar. E aqui a gente vai falar do NIC e do NOC. Sendo o NIC as intervenções de enfermagem e o NOC os resultados de enfermagem. Então como é que você vai fazer? Para cada diagnóstico que você encontrou, você vai colocar uma intervenção, você vai colocar o NIC. Por exemplo, você identificou que o paciente tem um risco de desenvolver lesão por pressão. Então, quais são as intervenções que eu preciso estar utilizando para reduzir esses riscos? Aí você vai colocar, vou ter que dar uma aumentada aqui na mudança de decúbito, hidratação da pele, hidratação hídrica aqui também, avaliar o colchão adequado. São algumas intervenções que você pode estar utilizando, entendeu? Identificou o problema, agora você vai colocar as intervenções. Então agora, nesse momento, você vai colocar os resultados esperados. Identificou o problema, colocou as intervenções e agora você vai colocar os resultados esperados com esse paciente. E quando se falamos de resultados, estamos se falando do NOC. Então aqui você vai esperar o que você vai ter após as intervenções, ok, turma? Então isso é o NOC, é os resultados de enfermagem. E tudo isso que eu acabei de falar para você é o nosso planejamento de enfermagem, é todo o cuidado que você vai ter com o nosso paciente. Já coloca aí no teu caderno, todas as etapas de enfermagem, elas estão relacionadas. Por exemplo, não tem como eu descobrir o problema, que é o nosso diagnóstico de enfermagem, se eu não fiz uma investigação adequada, se eu não fiz uma anamnese, nem um exame físico aqui adequado. Eu não consigo aqui ter o planejamento, as intervenções, como também os resultados, se eu não tenho o diagnóstico de enfermagem. Então, aqui o meu processo de enfermagem, ele vai estar interligado, tá? Então, anota aí, ó, não esquece desses detalhes, tá, turma? Porque é importante a gente falar para vocês terem uma compreensão melhor sobre o processo de enfermagem. Implementação. Aqui, turma, você vai realmente colocar a mão na massa ali com o paciente e executar tudo aquilo que a gente tem planejado para ele, tá? Então, você planejou, agora você vai executar. E após a implementação, a gente vai ter a avaliação. Depois de tudo que você fez com aquele paciente, esse é o momento que você vai avaliar se essas condutas, se esses cuidados de enfermagem foi positivos ou não, se eu preciso mudar algo, se nesse momento aparecer um novo diagnóstico e eu vou ter mais outros cuidados de enfermagem que eu irei precisar utilizar nesse paciente. Então esse é o momento de avaliar as suas condutas. E aqui, turma, o processo de enfermagem, ele não é linear, ok? Como eu acabei de explicar para vocês anteriormente, ele é cíclico. Cada uma dessas etapas vai se complementando, ok? Então, ó, presta atenção para você não se confundir. Porque para você ter um cuidado de excelência com aquele paciente, você deve seguir as 5 etapas do processo de enfermagem. Se você não segue com excelência essas etapas, se você ainda não conhece, a sua assistência de enfermagem vai estar sendo prejudicada, ok? Então, resumindo aqui para vocês, a gente tem 5 etapas aqui do processo de enfermagem. A gente tem a investigação, onde que eu vou buscar
buscar os dados aqui do paciente, tanto na anamnese como também no exame físico. Eu tenho aqui o diagnóstico, que a partir do momento da investigação que eu identifiquei esses problemas, agora eu vou ter os meus diagnósticos de enfermagem. Eu vou ter o meu planejamento, que aqui eu vou planejar as minhas ações com aquele paciente, onde eu vou ter o NIC, que é as intervenções, e o NOC, que é os resultados. Então, a partir dos problemas que eu encontrei, agora eu vou colocar as intervenções e os resultados dessas intervenções. A implementação é onde que você vai colocar a mão na massa ali com aquele paciente, com todas as intervenções que você citou anteriormente, agora você vai executá-las aqui. E eu tenho a avaliação, que após executar, eu vou avaliar se a partir disso foi positivo ou não com aquele paciente, se eu devo mudar algo ou não. Então esse é o nosso processo de enfermagem. E se você gostou e ficou até aqui nesse momento da aula, espero que você deixe o seu like, porque eu tenho certeza que você está dominando aqui a sistematização de enfermagem, como também o processo de enfermagem. Então, conto com você para estar inscrito no canal, deixa o teu like, porque temos uma missão muito importante, que é chegar a 100 mil inscritos até o Natal. Será se conseguimos essa meta? Só depende de você, tá, turma? Então, pega esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas, transborde de conhecimento. Vou ficando por aqui, mas antes de ir, eu vou deixar a indicação para vocês do Enfer Plus, que é a minha plataforma de ensino aqui para enfermagem. Então, se você quer ter mais aqui domínio em suas práticas, quer entender mais sobre urgência e emergência, concurso, semiologia, tudo sobre a enfermagem, você deve estar inscrito agora mesmo no Enfer Plus. Separei para os 10 primeiros uma oferta exclusiva. Então o preço que vai estar aqui para o Enfer Plus vai estar apenas exclusivo para as 10 primeiras pessoas que estarem adquirindo ele, tá? Então vai lá, não perde tempo, link na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Esperando você no Enfer Plus, tá, turma? Vou ficando por aqui, mas antes deixa aqui o último vídeo do canal. Vai lá, maratona aqui o canal Manual da Enfermagem. Larga aí Netflix, larga aí Prime Video, larga essas plataformas de streaming e vem aqui garantir a tua assistência de enfermagem de qualidade. Valeu, enfermagem!